Aí de repente vocês podem me perguntar assim, mas o que você faz? Né? O centro do meu trabalho é o corpo, né? O corpo como o templo do sagrado, aquilo que foi perdido no caminho. Dentro do nosso processo de vida, né, nós vamos envelhecendo, e dentro desse processo de envelhecimento, porque eu trabalho com envelhecimento, com um ciclo de vida, né, dentro do processo de envelhecimento nós vamos deixando algumas coisas pelo caminho e carregando algumas malas pesadas do passado que não são mais necessárias agora no presente. E a gente se perde com as ilusões de um futuro. E a gente vive pouco aquilo que a gente tem para viver, que é a dádiva, né? Por isso que se chama presente, né? Então, quando a gente se perde no caminho, muitas vezes nós temos algo para nos dar um sinal, que é o quê? Os sintomas. Então, o nosso corpo ele manifesta aquilo que não vai bem. Por isso chamado sintoma. Ou seja, sintoma quer dizer sim, né? Reunir, toma os pedaços. Então, o sintoma nada mais é do que a inteligência do meu corpo dizendo para que eu reúna novamente os pedaços que ficaram pelo caminho. Então, eu como terapeuta, eu tento ajudar, né, essas pessoas a reunir os pedaços que ficaram pelo caminho, certo? Eu tenho um trabalho que eu chamo de organização estrutural. O que é isso? É colocar o corpo numa posição, né, uma posição física em que a energia desse corpo vai fluir mais naturalmente para que haja possibilidade da reintegração. Então eu costumo sempre dizer, eu sou apenas bem pequenininho um agente facilitador, porque o corpo tem a sabedoria. E isso eu acho interessante colocar, porque muitas vezes, né, durante muitos anos da minha vida como terapeuta, eu pensei em poder interferir no processo, mas o processo ele, de cada um, ele é individual, e sendo individual ele não se divide, né? Então cada pessoa tem o seu fluxo, ou seja, nós podemos até ajudar, mas é a pessoa que vai se conduzir. Aí quando eu falo a pessoa, eu também estou falando de uma coisa muito... Eu não quero ficar criando polêmicas aqui, mas a nossa consciência é a ponta de um iceberg. Nós vivemos mais no inconsciente do que na consciência. Então, o meu corpo ele se manifesta de tal maneira que ele cria um mapa da minha história de vida. A minha história de vida ela é construída no meu corpo. Isso parece poético, mas hoje a ciência mostra isso. Que com quantidade de hormônios que são liberados pelo nosso pensamento, esses hormônios vão criando estrutura corporal. Então não é por acaso que eu tenho um corpo assim ou assado. A compleição corporal ela está relacionada com a nossa história de vida. Eu costumo dizer que os nossos hormônios liberados pelos nossos pensamentos são como a tinta da minha caneta, em que eu escrevo no livro da minha vida, que é o meu corpo. Então, o seu corpo, na verdade, é a manifestação daquilo que você aprendeu. E, normalmente, aquilo que a gente aprende não é consciente. Nós aprendemos desde cedo muitas coisas e vamos construindo uma estrutura. Vamos edificando um corpo. E é esse corpo a única referência que nós temos no mundo. É através deste corpo que eu me manifesto. É através deste corpo que eu posso estar aqui com vocês. E que vocês possam estar me entendendo. Que sem o corpo eu sou apenas um vento. E que esse vento é importante também. Que aí, né, Frei Aroval? A gente costuma conversar bastante sobre esse vento que é o Espíritus, né? Que na verdade quando a gente fala o Espíritus Santos, né? É o vento, é a inspiração. Por isso que eu digo, e no meu trabalho, eu trabalho muito isso, é a respiração. Por quê? A respiração naquilo que você traz, você incorpora
a força da mudança. O vento é a força da mudança dos meus processos biológicos. Então, quando eu inspiro, eu estou abrindo para uma força. Eu costumo dizer, né, que se a gente conseguisse respirar como deveria ser, nós não teríamos doenças, porque nós estaríamos integrados. Porque quando eu inspiro profundamente e sinto o meu corpo aqui e agora, eu não estou em outro lugar a não ser aqui e agora. Por isso eu não sofro. O sofrimento sempre reside no passado, algo que deixamos, ou no futuro, algo que nós estamos antecipando. Então, a única possibilidade de não sofrer é estar aqui agora. Se eu estou aqui agora, só aqui agora, respirando e me concentrando nesse espaço, eu não tenho mais o sofrimento, ele desaparece. Ou seja, o sofrimento, na verdade, é uma ilusão. Como muitas vezes o nosso corpo, ou seja, a representação que temos do nosso corpo é também uma ilusão. Nós gostamos de encarnar papéis sociais. É o papel de mãe, o papel de mulher, o papel de homem, o papel de pai, né? É o papel do profissional. E esse papel que está relacionado com o nosso ego é o que nos contorce. E isso faz com que eu sofra. Porque se eu sou simplesmente o que eu sou, eu tenho poder. O poder como possibilidade. E não o poder como dominação sobre o outro. Então, eu vejo que a integração, ela está na organização deste corpo, na respiração, na inspiração. Algo que eu trago, algo que me renova. Então, dentro dessa visão, que é a visão do meu processo terapêutico, né, eu vejo dessa maneira, que na verdade um corpo organizado é um corpo integrado. Aquilo que é integrado, ele está no centro. E o que está no centro está em sintonia com o divino. Então, nós temos uma tendência a estar do lado de fora, existir, ou seja, dentro da filosofia a gente já viu isso do existencialismo, mas estar do lado de fora e não voltar para o centro é um risco muito grande que nós corremos. Muitas vezes nós estamos envolvidos com tanta coisa, esquecemos e nos perdemos nesse caminho. E aí vem o sintoma, vem a doença, né, que nos faz assim, nos ver, né, faz com que essa doença ou sintoma, né, nos faz voltar para olhar para nós. Então eu não vejo o sintoma como algo ruim, e sim como uma possibilidade. O grande problema é que nós muitas vezes ficamos perdidos neste caminho. Nós não sabemos muito bem como conduzir a nossa embarcação. E é aí que nós precisamos de um agente facilitador, né? O agente facilitador, ele serve para isso, para dar a mão, para a gente caminhar juntos. E quando a Roseli falou do feminino, né? Já que ela falou do feminino, né? Eu acredito que quanto mais mais velhos vamos ficando, né? Mais nós temos que integrar essa polaridade. Todos nós temos um polo masculino e feminino. Muitas vezes pelo papel, né, que nos é dado durante a vida, nós ficamos muito no papel, que é o masculino, ou muito no papel, que é o feminino. Podemos ser homens ou mulheres, não importa. Temos esses dois, essa polaridade, yin e yang. Quando eu desvio muito, eu também perco o equilíbrio. Né? Se eu desviar muito para um lado, o outro lado vai tentar compensar, né? De forma a mostrar uma fragilidade. Então eu preciso reintegrar. Então nós precisamos chegar na nossa velhice, né? E no final da vida, íntegros, com esses dois lados, o masculino e o feminino, né? De forma a gerar uma única coisa, que é a nossa integralidade.
Isso pode parecer assim, muito simples falando, né? Mas dentro do processo de construção, né, do nosso polo feminino e masculino, isso não é nada fácil. Jung chamava isso de individuação, né? É quando eu consigo estar, né, com os dois polos equilibrados. E esses dois polos, eles vão nos dar um sentido. E para que a gente vive, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Nós vivemos, na verdade, para experimentar. A partir do momento que nós não tivermos mais um porquê de experimentar, aprender, nós podemos morrer. A morte, na verdade, é só um rito de passagem. Então, quando a gente verifica isso, e aí eu entro com todas as minhas questões do envelhecimento, dos ciclos de vida, eu vejo que nós precisamos respeitar esse ciclo de vida. Que muitas vezes, quando nós não respeitamos o nosso ciclo de vida, nós ficamos à deriva. Nós ficamos tentando martelar num ponto em que esse ponto já não existe mais. Certo? Então, essa busca de você respeitar o teu ciclo de vida, ele é fundamental na tua integração. E hoje está sendo cada vez mais difícil, porque a mídia está nos abarrotando com uma ideia, ou seja, uma imagem, né, do que seja bom ou do que seja ruim. Nós não sabemos mais. Por quê? Porque nós perdemos contato com o nosso corpo, né? E quando nós perdemos contato com o nosso corpo, nós não sabemos mais o que é bom para nós. Então, normalmente nós aceitamos o convite do nosso vizinho, que diz pra gente que isso é bom, que é bom você comprar aquilo, que é bom você ter aquilo, né? Então, nós começamos a viver a vida do outro que não é nossa. Ou muitas vezes temos inveja do outro que tem algo que eu não tenho. Ou que tem saúde, que tem dinheiro, que tem posses, seja lá o que for. Esse é o mar da ilusão. E quando nós não gostamos muito da palavra desilusão, mas a desilusão é uma grande oportunidade, porque a gente tem que se desiludir. A gente não pode mais. Eu costumo dizer que algumas vezes, né, nós temos a ideia de que ficar na esperança, apenas na esperança, né, é algo que me joga sempre no futuro, porque ter esperança é algo que tem no futuro. Então, eu costumo sempre dizer, é importante você ser o cara que vai estar brincando com a pipa. Você está com o pé no chão, mas a pipa está ali em cima. Aí sim, você está ancorado. Você está, o que Alexander Lowen, que eu me baseei muito nesse trabalho da bioenergética, ele trabalha como grounding. Ou seja, você tem que estar aterrado. Você não pode perder, né, o seu chão. Porque a partir do momento em que você perca o seu chão, você desaparece. No xamanismo tem uma teoria também que eu gosto muito, que quando nós encarnamos, né, Maurílio? Né? Nós aprendemos isso juntos, né, Maurílio? Quando nós encarnamos, nós ficamos doidos para estar, né? Isso é uma teoria, tá? Eu quero que vocês vejam isso como um simbolismo, que é um simbolismo muito interessante. Quando nós encarnamos, nós ficamos assim muito felizes e tal, estamos aqui agora. Mas quando a gente vê o que é nós dizer, oh meu Deus, esse mundo é muito esquisito, né? E a gente quer sair, mas não pode sair mais. Então a gente fica em suspenso, né? Acho que o Lowen trabalhou muito bem isso, né? Eu estou falando do xamanismo, mas o Lowen trabalhou muito bem isso, que ele diz que são as pessoas dentro que ficam, que andam no cabide. Eu conheço várias pessoas. Você anda na rua, você vai vendo aquelas pessoas armadas que estão no cabide, igualzinho o cabide, que é suspenso. Elas não pisam no chão, certo? Elas não têm contato com o chão. Então, essas pessoas que estão no cabide são aquelas pessoas que não aceitam muito bem estar aqui. Porque quando a gente começa, né, a se apropriar de nós mesmos, nós sabemos que estar aqui é a única possibilidade que nós temos. E mais nada serve.
Com toda essa novidade a todo instante que estamos recebendo de informação, temos uma coisa muito problemática, que é assim, estamos ficando cada vez mais superficiais. Nós não estamos aprofundando em mais nada. Nós não temos paciência, né, de estarmos aqui. Então, nós ficamos em suspenso. E quando nós ficamos em suspenso, o nosso corpo, com sua sabedoria, ele vai indicar algo para dizer assim: volta para esse corpo, que esse corpo te pertence. E ele vai indicar através do sintoma. Então, quando nós temos um sintoma, não é simplesmente uma doença que vem de fora, que a gente acredita nisso, desde a física newtoniana, ou seja, desde Newton, nós acreditamos nisso, que existe uma força que vem de fora que nos empurra. Vamos ter que parar com isso. Vamos ter que assumir a nossa responsabilidade, porque a palavra responsabilidade, na verdade, significa habilidade em dar respostas. Então, eu tenho que ter a minha habilidade, a minha competência em responder às demandas da vida. E sou só eu. Por que eu falo só eu? Porque, na verdade, tudo está dentro de mim, nada está fora de mim. Todos vocês fazem parte de personagens que agora eu encarno aqui. Então, quando a gente fala isso, fica muito complicado, porque a gente muitas vezes acha que a culpa é sempre que vem de fora. A culpa é do vento virado, a culpa é do outro que espirrou perto de mim, por isso eu fiquei gripado. A culpa é do outro que falou uma coisa que eu não gostei, né? E aí eu me senti fiquei muito nervoso e de repente tive uma hipertensão. Eu costumo dizer, você pode me ofender, mas eu tenho o livre-arbítrio e a liberdade de me sentir ofendido ou não. Então, nós precisamos arrumar a janela da nossa casa. Porque a gente está olhando através dela e achando que a casa do outro que está muito desarrumada. Mas é a nossa janela que nós temos que arrumar. E quando a gente começa a arrumar a nossa casa, a gente começa a arrumar o nosso corpo. Tem uma técnica simples que eu sempre indico para as pessoas: arrume as suas gavetas, arrume os seus armários. Entendeu? Mude coisas dentro da sua casa, limpe, porque a partir desse momento você também vai começar um processo que é um processo interno. Nada que esteja do lado de fora não tenha uma repercussão dentro de você mesmo. Então é isso que a gente começa a integração. A integração é a parte de dentro, não existe nada. Quando a gente para pensar na palavra remédio, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nessa palavra remédio. Remédio quer dizer voltar para o meio, retorno, médio, meio. Ou seja, remédio não cura a gente. Nenhum terapeuta cura a gente. Somos nós que nos curamos. A gente tem que parar com essa ideia de que bota lá do lado de fora. Nós temos que encontrar o nosso ninho, o nosso centro. E é exatamente essa que é a nossa grande jornada e o nosso grande desafio. Como eu também costumo dizer, né, que o nosso grande aprendizado está na relação com o outro, principalmente na família. A família é o berço, é a arena de aprendizado, né? Porque é ali que aquelas coisas que ficam, né, contorcidas, né, durante tanto processo, ou seja, durante tantos anos da vida, é ali que nós temos que começar a compreender. E quando você muda internamente, tudo vai modificando a sua volta. Eu costumo dizer que eu não sou um terapeuta de uma pessoa só. Eu sou de vários. Porque quando a gente melhora aquele indivíduo, né, é como a gente conseguir jogar uma semente, né, no campo dessa família, no campo familiar. Então, o mais importante que eu vejo, e dentro do meu trabalho, é exatamente dar essa condição. Primeira coisa, né, é ancorar-se. E assim, para eu terminar, porque já tem lá 20 minutos, eu quero respeitar o tempo, né, que o tempo coletivo não me pertence, o meu tempo individual sim. Mas uma coisa assim fundamental, né? Se você quer incorporar, ou seja, voltar para esse corpo que te pertence aqui e agora, né? Eu sempre costumo dizer isso: sinta a bunda.
Vocês estão sentindo a bunda de vocês? Eu quero que vocês sintam a bunda, porque se vocês não sentirem a bunda, vocês não estão ancorados. A partir do momento que vocês sentirem a bunda de vocês aqui e agora, não existe outro lugar para estar senão aqui e agora. Sentiram a bunda? Pronto. Então sejam felizes. Obrigado.